As consequências do pecado. Desde que Adão e Eva cometeram o primeiro pecado no mundo, que a raça humana tem vivido uma vida miserável. Cheios de pecados. As lutas contra o mal são terríveis. O pecado é o causador de todas as coisas ruins que existem. As consequências do pecado se resumem em sofrimentos, não somente do físico, mas principalmente no espiritual. A Bíblia nos adverte sobre o pecado e o que ele causa. Pecado significa se opor contra Deus, contrariar a vontade de Deus. Em 1 João 3,4 diz que o significado de iniquidade é ilegalidade, injustiça. Pecar é transgredir a lei de Deus. Em Gênesis 2:16-17, Deus disse que a consequência principal do pecado é a morte espiritual e o afastamento de Deus. Se você quer ter uma vida abençoada na presença de Deus, não cometa nenhum pecado. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesso a minha culpa. Em angústia estou por causa do meu pecado. Lembrem-se disto: quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Tu bem sabes como fui insensato. Ó Deus, a minha culpa não te é encoberta. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. E acrescenta dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou um irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecados. Pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Então ouvi uma voz dos céus que dizia: Saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado.